só pra te viver. Quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre e desgarrado quando Cristo me buscou para me salvar do inferno. O seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fruirei. De tua graça, ó Deus amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço meu Senhor perdão, tira-me do vil pecado, rege do meu coração. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Uma oração, né? Cantada. 185. Mais uma oração cantada também, né? Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor pra sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar mais perto. Quero estar, né? O que se segue aí? O 187. Glória a Jesus. Este já é um cântico de adoração, né? De consagração. Que possamos cantar com toda a nossa alma. 187. Alessandro, 187. Mais perto quero
estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, a ti sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui, andando triste aqui, na solidão, paz e descanso, paz e descanso a mim. Meus braços dão, meus braços dão, nas trevas vou sonhar, nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará, minha alma cantará a ti, Senhor, a ti, Senhor. Em Betel alçará, em Betel alçará, padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vamos em pé, todos em pé, cantando. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus, com serafins, irei morar, irei morar. Então me alegrarei, perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe todos os nossos músicos, cantores e tocadores que nos ajudaram aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Convido para fazer essa leitura, pastor Cláudio.
juntamente com a igreja, do verso 1 até o verso 12, do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Glória a Jesus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vou ler um verso e os irmãos lendo o verso de número seguinte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém. Oremos. Bendito Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, aqui na Tua casa, já lemos a Tua palavra, já cantamos ao Senhor, e eu sei que, não diferente das outras noites, meu Deus, o Senhor está aqui nesse lugar, e eu sei que cada um dos Teus filhos que vieram aqui nessa noite, é porque quiseram, Senhor, tem no coração o desejo de encontrar com o Senhor aqui neste lugar, e eu sei que o Senhor está aqui. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para curar, para confortar, para libertar, para nos corrigir, ó Deus, naquilo que é necessário. Pai, eu te peço que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos ter a Sua palavra gravada no nosso coração, para assim procedermos com os nossos irmãos, nos nossos negócios, no nosso trabalho, por onde quer que nós formos, que a Tua palavra esteja no nosso coração, para bem proceder e servir ao Senhor, assim como nós precisamos fazer. Continua conosco, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podeis estar assentados, Deus abençoe. Marcelo, pode louvar o Senhor? Marcelo estará cantando ao Senhor. Logo após, nós estaremos passando a ouvir a ministração da palavra de Deus, que será transmitida a nós nessa noite pelo nosso companheiro Jardelino. Ele estará falando conosco a palavra de Deus. Pode caminhar aqui para frente. E depois da mensagem, nós estaremos recolhendo a oferta, tá? Depois da mensagem. Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Pode cantar comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Tem
Santo se move em você, até com um gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de alegria de estarmos juntos, né, com a igreja, nessa oportunidade qual Deus nos concede, de poder adorar o Senhor, nessa oportunidade de que Deus nos dá, de transmitir a palavra do Senhor. Eu quero ser grato a Ele. Eu sei que é uma grande responsabilidade que nós temos como ministro da palavra do Senhor, em transmitir a sua palavra, né? Mas se é dele, nós só temos que ser um canal de bênção, né? Um canal para que Deus possa nos usar. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, que tem confiado, que tem me abençoado. E como nós estamos caminhando, né? Chegando ao ano, final do ano de 2012, também eu quero agradecer a Deus pela vida deste companheiro, que tem me abençoado, que tem intercedido por mim. Não uma vez, mas várias vezes tenho chegado, pedido ele a benção. E ele tem sempre me abençoado, não só por mim, mas pela minha família. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que Deus já tem me proporcionado neste ano 2012. Eu sei que Deus é poderoso ainda para fazer infinitamente o que nós pedimos ou pensamos. Estamos ainda, falta alguns meses, mas Deus é bom, maravilhoso. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, que tem demonstrado, que tem dedicado o carinho uns com os outros para comigo. Eu louvo a Deus por isso. Eu sei que tudo isso é Jesus. Quando nós vivemos os sonhos de Deus, irmãos, é bem melhor. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, é bem melhor. Eu me vejo assim, que quando nós estamos, pode ser que seja difícil, que como eu bem sei quantas dificuldades eu tive, estou tendo, mas eu sei que quando eu estou na vontade de Deus, na direção de Deus, eu posso passar pela mesma trajetória que José passou, né? Debaixo dos sonhos de Deus, mas temos o êxito, temos vitória no final. E não é diferente para você que vem nessa noite. Quando o pastor me comunicou que essa palavra seria dada, que eu seria o canal de Deus para abençoar as suas vidas, eu falei: Jesus, eu quero uma pregação, Jesus, usa-me. Eu quero falar através da tua palavra, mas que nessa palavra seja para a adoração do teu nome. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso meio, no nome de Jesus. Graças a Deus. E no mais, irmãos, que Deus continue abençoando. Temos um pedido intercessório aqui, o irmão Aguinaldo, né, pedindo oração pela sua filha.
nós nos encontramos no domingo, né? Eu pedi para que pudesse estar aqui. E como que perguntei como estava a sua família, ele disse que tem uma filha que está internada, né? Já tem uns dias, está com um pouco de água no pulmão, né? Algo assim que para os médicos é sério, né? Uma parte do corpo muito importante. E nada do que ele se esforçou pela fé estar aqui conosco nessa noite, para interceder a Deus, para orar pela sua filha e também receber a oração do justo, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui tem uma igreja que tem clamado a Deus. E aqui temos o irmão Heiler, Jânio, também um amigo dele, que também ele pede oração, que está passando por lutas. E nesse momento, convido a igreja a estarmos de pé. Após essa oração, nós já estaremos lendo, entrando aqui na palavra. Amém? Tem mais alguém que deseja pedido de oração nessa oportunidade? Irmão Jordenô, meu querido irmão, Deus é contigo, não desampara. Na Santa Casa, ele está internado. Vamos orar pelo cunhado da irmã Rita. E quem necessitar de oração neste momento, se você lembrar de alguém, você possa interceder a Deus neste momento. Levanta a sua mão, vamos orar em direção ao irmão Aguinaldo, que está como representante da sua família, né? A sua filha, que carece de um milagre, que carece de estar internada, e Deus pode ir visitar neste momento, trazendo a cura, e ele vai poder vir aqui testemunhar para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, neste momento nós clamamos a Ti, Deus Santo, Deus Poderoso, debaixo da Tua graça, Senhor Jesus, ó Pai. O Teu servo, irmão Aguinaldo, Senhor Jesus, pede neste momento pela sua filha, ó Deus, que está internado naquele hospital, Tu bem sabes aonde, ó Pai, mas o Senhor é poderoso para ir naquele lugar, porque Tu és o Deus de perto, Deus de longe. Pai, no nome de Jesus, levando a cura, repreendendo todo o mal no seu pulmão, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. O Rei, Senhor Jesus, também visita esse homem, Senhor, vem dar a ele vitória. Tu sabe o que ele tem passado, as lutas, as aflições, mas o Senhor é o Deus de perto, o Deus que conhece, que sabe, pode mudar o cativeiro do homem. Abençoa o Senhor Jesus, o cunhado da irmã Rita, e todos aqueles que necessitam da cura, do milagre, que necessita do refrigério do Senhor, possa no Senhor neste momento receber para a glória do Teu santo nome. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 6, a palavra que Deus colocou no meu coração, quando Deus falava no meu coração no dia de hoje, especificamente na correria do dia a dia, né? Eu pude perceber que nós ainda temos que refletir na palavra do Senhor. Eu, como cristão, também eu vejo nesse quadro, Mateus capítulo 6, verso 24 e em diante. Nós vamos ler um pedaço e vamos finalmente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, se dedicares a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus nem a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Verso 33. Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podeis tomar os assentos? Graças a Deus. Na oportunidade, meus irmãos, neste tema que foi dado aqui, o livro de Mateus, o pastor fez até referência, né, no capítulo 5, entender esses passagens que nós estamos lendo. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus, dando um sermão aos discípulos, à multidão, no monte das bem-aventuranças, né? Nesse sermão começa no capítulo 5, Jesus explicando aos seus discípulos, podeis tomar os assentos, as irmãs, e que tem a oportunidade, Jesus explicando aos discípulos que foi lido, né? Bem-aventurados sois vós, quando injuriares, quando perseguires. Jesus dizendo, bem-aventurados os mansos, humildes. Jesus começa a mostrar o privilégio daqueles que observar a palavra do Senhor,
aqueles que andaram no caminho do Senhor, porque quando a pessoa consegue andar, trilhar nos caminhos do Senhor, ele consegue viver as bem-aventuranças. Só quem observa a palavra do Senhor que consegue ter êxito nessas bem-aventuranças, porque quando a pessoa fala bem-aventurados os que choram, se nós formos observar no contexto, quem chora, irmão, é ser quem consegue ter esperança, saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Muitos, em vez de chorar, mas como não tem esperança do amanhã, o que eles fazem? Eles não conseguem viver nessa terra, eles mesmos interrompem a sua vida, matando a si mesmo, porque eles não conseguem ver o amanhã, que o choro vai mudar, que vai acabar aquela luta, que vai acabar aquela dívida que ele está devendo, um bilionário, muitas dívidas, que o homem ou a mulher, elas pensam que não tem mais esperança. Mas aqui a Bíblia do Senhor diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, para que cumpra esses versos que foram citados aqui pelo pastor Cláudio lido, né, que o pastor nos pediu, muitos destes versículos, meus irmãos, nós temos vivenciado, muitos deles nós temos andado. E um dos versículos desses bem-aventuranças que eu acho: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que conseguem, meu irmão, utilizar o dom de Deus, porque quem consegue ser pacificador não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que está longe de Deus, que não crê em Deus, é uma pessoa que não teme ao Senhor. Este jamais conseguirá receber o título de pacificador, porque ele não tem temor a Deus. Quando Jesus estava referindo à sua multidão, aos seus discípulos, é aqueles que estavam querendo, desejavam andar com Jesus, aquele que desejava seguir Jesus, e para que pudesse seguir Jesus, receberia também, como mesmo Jesus diz: quem quiser seguir a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então era necessário seguir esses versos aqui, ó, bem-aventurado, é todo dia você está renegando a si mesmo. Você está querendo dizer, tem um conflito dentro da sua casa, mas você, pela direção de Deus, você vai usar o dom que é dado aqui. Bem-aventurados os pacificadores. Você consegue pacificar uma peleja dentro da sua família, no seu trabalho, onde você for. Temos situações que não nos cabe, muitas das vezes até nós queremos entrar. Eu já tive situações que eu até entrei no meio de brigas de namorados, até mesmo de esposo, para tentar minimizar, achando que eu estava sendo, naquela situação, pacificador. Mas aí nós também temos que entender que nós temos que ter o discernimento, se é necessário entrar ou não, se é necessário nós chegarmos com palavra ou pela oração. Porque, irmão, já teve situações, eu vivenciando isso, eu creio que alguns dos irmãos, que você está vendo uma situação, você começa a levantar as mãos, e na mesma hora o inimigo é repreendido. Uma certa vez, estando levando a irmã Maria José próximo da sua casa, vejo 2 jovens com uma faca querendo matar um ao outro. Na mesma hora eu não posso entrar numa situação dessa, igual eu já entrei, mas nessa situação Deus me deu discernimento. Eu pude só levantar a mão e repreender no nome de Jesus, ficar de longe. Aí quando eu vi que estava minimizando, Deus estava repreendendo o inimigo de morte, aí eu pude chegar e dar o conselho. Então nós temos que ter esse discernimento. E tem tantos aqui dos nossos versículos, como foi lido, né? Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Eu louvo a Deus por essa igreja que está despertada. Deus tem colocado no coração do pastor em prol daqueles irmãos que estão sendo perseguidos, né? Não só perseguição verbalmente, não só perseguição discriminatória por aquele que você diz que é cristão, que serve a Jesus, que tem andado nos seus caminhos, mas aqueles que têm sofrido com a sua própria vida, que têm sofrido açoites, até mesmo prisões, por causa da justiça. Aí a Bíblia nos traz esse refrigério. Só quem conhece Jesus, só quem anda nos caminhos do Senhor, que consegue sofrer perseguição e até o fim. Os discípulos provaram isso. Eu vejo a história dos discípulos, né, que foram até o fim, não negaram a Jesus, e mostrando que viria esse tempo, o tempo de refrigério, que Jesus tem uma promessa, que é o céu. O apóstolo Paulo quantas vezes almejou o céu, quantas vezes ele desejava o céu, mas ele dizia que estava combatendo um bom combate, ele ainda tinha algo para fazer. Eu e você não é diferente. Nós quantas vezes almejamos o céu,
E quanto mais quando estamos em batalha, quanto mais quando estamos em alguma luta dentro de nós, né? Algum problema para ser resolvido, o céu parece que é o maior sonho do cristão, mas ainda não é o momento. Você está combatendo o bom combate, você vai vencer, você vai ter vitória, êxito na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Então não é a hora de você parar. E quando nós observamos como cristão, nós também devemos, no verso 12 que foi lido, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não tem nada novo para mim e para você, mas sim inspiração, sim referência de fé. Quando diz alegrai-vos, exaltai, nós vamos olhar, quando você estiver passando a luta, você não precisa ir muito longe, aqui no dizer, e até mesmo olhar para o passado, olha para hoje, o presente é aquele que está do seu lado, aquele que anda do seu lado, aquele que está, o seu vizinho que serve a Jesus. Pode ser que ele está passando luta, mas você fica observando quantas vezes ele tem vencido. Ele não tem murmurado, não tem reclamado das pelejas que ele tem passado. Aí aqui diz, alegrai-vos e regozijai-vos, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. Irmãos, o cristão tem recompensa em tudo que se faz. Até mesmo nas lutas, nas perseguições, tem recompensa. Deus tem um galardão para aqueles que o esperam no Senhor. Mas o texto que nos chama a atenção, nós temos, quando chegar no capítulo 6, nós temos que rever aqui esses versos, e eu sei que o tempo não é nos dado a oportunidade, mas o verso capítulo 5, todos os versos, para entender que Deus quer para a nossa vida, através desses versos, desses versículos, desses capítulos. Quando nós chegamos aqui no versículo 6, onde que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre o dever do cristão. Sempre será o dever do cristão, aquele que deseja, aquele que almeja o céu, aquele que anseia por fazer a vontade do Senhor. Sempre será a vontade de Deus para que nós possamos estar continuamente ligados ao céu. De que maneira nós podemos estar ligados ao céu? Aqui diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Da maneira que nós podemos ligar ao céu, não tem como ligar ao céu com a desobediência. Só podemos nos ligar perante o Senhor com a nossa obediência, com a nossa vida voltada ao Senhor, com um coração sincero, com um coração humilde. Nesse momento que você está com esse sentimento, você está ligando ao Senhor. O salmista diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza, no Salmo 51. Então você está tendo um coração contrito e quebrantado, você está tendo um coração obediente ao Senhor, você está se ligando ao Senhor, você começa a viver o querer de Deus, você começa a viver o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus na sua vida pode ser que seja difícil, quando foi na vida de Jeremias, a ponto de ser como profeta. Deus levantou para o tempo de Israel, para anunciar as boas novas e também o juízo de Israel, mas ele foi a ponto de ser jogado dentro da caverna. O tempo de Deus, buscando o reino de Deus, buscando as coisas de Deus. Quem busca a Deus, irmãos, não teme ao homem. Quem busca a Deus não vai temer o que vai falar, porque Deus, ele te dá a palavra. No momento que ele te dá a palavra, você tem direcionamento. Quantas vezes temos sido exaltados aqui na nossa igreja para sermos vigilantes na nossa vida, para sermos amorosos uns com os outros. Porque isso também nos leva a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E quando você está trilhando esse caminho, te dará êxito, fará de você um vencedor. Nós temos aqui na passagem que nós lemos, sempre teremos dois caminhos. A Bíblia fala que há um caminho largo, espaçoso, que nos conduz à perdição, mas há um caminho estreito, que poucos conseguem entrar nele, mas que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Sempre teremos a escolha. Desde o princípio teve a escolha para os nossos Adão e Eva, nossos pais. Adão e Eva que pôde no início escolher. Muitos questionam a sua escolha, né? Muitos querem culpar e quer vontade de ter pegado Adão e Eva. Tem uns que usam até a expressão, ou vontade de ter encontrado Adão e Eva, e
poder puxar as orelhas dele por aquilo que eles fez. Não, meus irmãos. Hoje, no presente momento, tendo Jesus vindo, passado por todas as lutas, todas as adversidades que tem vivenciado Jesus aqui nessa terra, que é a Bíblia em Romanos, em Hebreus capítulo 5, fala que ele foi provado em tudo, mas sem pecado. Então, um referencial do cristão, quando aceita Jesus, ele nasce de novo. No momento que ele nasce de novo, ele tem uma escolha. E muitos dos cristãos, com a escolha que tem de Jesus, aceitando ele como Salvador, tem deixado o caminho, tem abandonado Jesus, tem esfriado na fé. Podemos até citar esse versículo: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aqui nós, observando nessa passagem que nós lemos, verso 24, também tem duas escolhas que a pessoa tem para fazer. A Bíblia diz que não pode servir a dois senhores, ou há de amar um ou odiar o outro. Aqui nós podemos entender na palavra do Senhor, ou há de dedicar um ou desprezar o outro. Quando lendo aqui essa passagem, quando meditando nessa passagem, nada mais do que nós clamarmos ao Senhor, para que Ele possa fazer como o salmista Davi, no verso 139, nesse cântico de Davi, verso 139, nas últimas passagens aqui de Davi clamando: Ele sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós chegamos nessa escolha, meus irmãos, de termos a escolher a dois senhores, aí eu vou te falar e pergunto: que caminho você tem escolhido? Aí você porventura fala: eu estou seguindo a Jesus, mas parece que tem algo que está me prendendo. Aqui a Bíblia fala que esse outro caminho é o dinheiro, as riquezas dessa terra. Aí você fala: mas parece que está me prendendo o mundo, a circunstância desse mundo está me prendendo, a correria do dia a dia está me prendendo de fazer melhor a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Aí você depara nesse versículo do capítulo 6, versículo 24. Aí você pensa, reflete, aí que você pode imaginar: o que eu estou fazendo, que escolha eu estou fazendo para a minha vida? Mas o Espírito Santo de Deus colocou esse versículo e essa palavra no nosso coração para que eu e você possamos escolher o caminho de Jesus. Os discípulos tiveram que escolher o caminho de Jesus. O que não escolheu o caminho de Jesus foi para a perdição, almejou tantas suas riquezas a ponto de trocar Jesus pelas moedas, trocar Jesus por os prazeres, por algo que era passageiro, que ele viu quando entregou Jesus, que não tinha nenhum valor aquelas moedas, por aquilo que era justo, inocente, sem pecado, que era Jesus. E pode ser que hoje o cristão tenha trocado Jesus por coisas que não tem nenhum valor, nenhum significado na sua vida. Aí você pergunta: mas se porventura eu estou trocando Jesus, o que eu devo fazer? É noite de clamar ao Senhor renovação dentro do seu coração e pedir a Ele que Ele possa te revestir de todo mal, que possa guardar a sua mente. Quando o cristão está na batalha, eu vejo o cristão, aqueles que estão na frente, sempre eles querem, o inimigo é ser o primeiro a ser atingido, aqueles que estão na frente. E pode ser você que está na frente dessa batalha, você está sendo atingido pelo inimigo, porque ele quer te tirar do foco e quer tirar do projeto de Deus para a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus é quem renova. A misericórdia do Senhor são a causa de eu e você não ser consumido. Se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, não teremos êxito e muito menos vitória para aqueles que desejam, anseiam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça é diferente da nossa justiça de Deus. Aquilo que eu acho que é para mim é um benefício próprio meu, é um benefício para a minha família, pode ser que para Deus não é benefício, porque nós observamos na palavra do Senhor por muitos dos seus profetas, muitos dos seus heróis da fé, que a Bíblia destaca. E um dos deles, o irmão Alessandro aqui, que nós perguntou algo, eu respondi que seria Abel, né? Aí o Alessandro falou: e Abraão? E é um grande herói e espelho para quem quer seguir militar também nessa fé, que deixou tudo, foi para ser dependente de Deus, deixou a sua família e foi para uma terra que ninguém tinha mostrado,
muito menos ele saberia onde que seria, mas ele foi direcionado por Deus até que Deus tinha prometido a ele, e ele pôde obedecer, e foi justificado pela fé, e sendo ele pai da fé, todo aquele que crê em Deus. E nós também temos esse desejo, temos esse anseio de obedecer ao Senhor, de temer ao Senhor, de trilhar nos seus caminhos, de fugir das aparências do mal. Então nós temos que observar a palavra do Senhor. Há dois caminhos, há dois senhores a servir, mas nesta noite a igreja do Senhor está servindo a Jesus, que vive, que reina, que está assentada ao lado do nosso Deus, intercedendo por nós. Quando nós vemos a escolha de Jesus, que eu e você nós devemos fazer, quando Jesus, na sua oração em João, que ele diz: Pai, não tire do mundo, mas livre do mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Deus não quer nos tirar desse mundo, mas Deus quer nos livrar do amor às coisas terrestres, não só o dinheiro, mas aquilo que tem te prendido. Pode ser que a sua família tenha te prendido, pode ser que o seu trabalho, pode ser que os seus estudos, alguma coisa dentro de você, até mesmo dentro de você, você tem prendido Deus de te usar. Tem condições de fazer isso? Tem. Eu vejo a história de Jonas, que deixou, foi prendido, ele não quis abrir para que Deus pudesse usar ele, a ponto de querer fugir, né? Eu falando: Deus, nessa cidade eu não levo a palavra do Senhor, porque esse povo era muito mau, povo de Nínive, mas ele pôde, em certo momento, encontrar com Jesus dentro da baleia, né? Aqui do grande peixe, a Bíblia não destaca como baleia, mas um grande peixe, ele pôde encontrar Jesus. Pode encontrar o direcionamento de Deus para a sua vida. Aí você me pergunta: então essa luta, esse conflito que eu estou passando, essa dificuldade que eu enfrento, é o motivo? Será que esse é o motivo que Deus está me mostrando para que eu possa entender a vontade dele na minha vida? Quem sabe seja isso, irmão. Eu digo para você, debaixo da autoridade do nome de Jesus, é esse o problema. Jesus está querendo despertar você para que busque mais Ele, para que clame mais Ele, para que você possa interceder por mais pessoas que estão do seu lado, para que você possa enquadrar nesse sentimento de Deus que colocou para o ser humano, através das suas palavras, que diz: bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, que você vai querer agradar a Deus, vai querer servir ao Senhor, para que possamos chegar nesse sentimento, nessa visão, vivenciar a ponto de a sua vida, a sua fala, o seu caminhar, seja tudo em busca do reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor, diz no livro de Isaías, enquanto se pode achar, invocai-vos enquanto está perto. Nós temos a oportunidade de buscar o Senhor. Jesus nos mostrou como fazer isso. Jesus, sendo Deus e homem, ele suportou tudo, foi levado para o Calvário, foi levado na cruz, para que eu e você tivesse hoje o direito da vida eterna, para que eu e você tivesse essa liberdade de nos assentar, pastor, e poder adorar o Senhor, de exaltar o nome dele, entender isso, que ele tem um projeto de vida melhor do que o mundo tem oferecido hoje. Eu não digo que nós vamos ler aqui no versículo 6, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestimenta? Verso 25. Quando nós escolhemos Jesus, Jesus nos dá uma escolha, Ele nos dá uma paz dentro do nosso coração. Ele diz: não ficai-vos ansiosos. Ansiedade, meu irmão, tem sido uma das doenças que tem atingido muitas pessoas no meio da nossa sociedade hoje. Pessoas dependentes de remédio, pessoas dependentes de médicos, de hospitais, buscando em vários lugares cura para curar a sua ansiedade, a dependência do amanhã. Ela não consegue, muitos já estão apavorados, se formos trazer para o nosso contexto de hoje, no ano de 2012, porque estão dizendo que o mundo vai acabar, né?
o mundo se acabará em 2012. Aí as pessoas já ficam ansiosas, muitos já não querem nem viver mais nesse mundo, muitos até mesmo apavoram, mas a igreja do Senhor fica tranquilo, sabendo que nesse mundo ainda nós estamos guardados e não é a hora. Pode ser que Jesus venha aqui hoje, nesse momento, buscar a sua igreja, mas pode ser daqui um ano. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus há de buscar a sua igreja. Então nós não apavoramos nessa ansiedade do amanhã sobre a vinda de Jesus, sobre o mundo vai acabar ou não. Nós estamos tranquilos, porque nós estamos firmados na promessa de Jesus, e nós não baseamos na cientista, muito menos naquilo que for falado, se não tiver na palavra do Senhor. Se tiver na palavra do Senhor, nós podemos ficarmos atentos. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então isso nós devemos fazer, cuidar, zelar da nossa vida cristã, zelar do nosso crescimento espiritual. De que forma nós podemos zelar do nosso crescimento espiritual? Entregando a nossa vida a Jesus. A ansiedade, irmãos, acontece quando eu e você, nós preocupamos com o amanhã, preocupamos com algo que nós nem ainda chegamos para fazer, mas nós já estamos ansiosos. Aqui Jesus destaca algo bem importante, né? A comida, a bebida, o vestuário, o corpo, a saúde. Algo assim que nós fomos observar de grande importância para o ser humano, né? Aí hoje, quando eu meditando nesse versículo, não devemos servir a dois senhores, eu volto aqui para o versículo 24. Irmãos, o outro senhor que aqui a Bíblia está falando, que é as riquezas, aí diz até o nome dele, né? Mamô. Esse Deus da riqueza, irmão, tem dado alguns, entre aspas, privilégios. Tem pessoas vestindo bem, tem pessoas comendo do bem e do melhor, tem pessoas que quando está enfermo tem um melhor hospital. Mas por isso que Jesus falou: não ficais ansiosos pelo dia de amanhã. Aí Jesus já toma em particular a sua igreja, já toma em particular aqueles que estão com ele, porque para poder seguir as promessas de Jesus, o cuidado, além do cuidado físico que nós temos no nosso corpo, além das vestiduras que Jesus está nos dando, além do alimento que você tem o direito de tomar um café, de almoçar, de lanchar, de jantar. Muitos têm esse privilégio, outros até mesmo não têm. Aí você pergunta por quê? Tem vários fatores. Tem uma pessoa que me fez a pergunta sobre uns países que passam miséria. Eu falo, muitas das vezes é a injustiça, a desigualdade entre nós, ser humano. Jesus deu a terra, Jesus deu a chuva, manda muito sustento para que o homem pudesse plantar, para que o homem pudesse colher. Mas a desigualdade na hora de repartir não tem essa justiça, né? Aí só quando Jesus reinar no milênio, aí vai ser uma maravilha, uma paz, vai ser completo, né? O reinado dele será de justiça e de paz. Mas aqui, observando essa passagem sobre nós como cristãos, o que faz a diferença, nossa, como do que eles que têm servido ao outro Senhor, porque nós temos servido a Jesus, o único e verdadeiro Senhor da nossa vida, o meu e Salvador, o meu Senhor. O salmista diz: a minha rocha é eterna, o meu holofote. O salmista Davi, tem muitas das vezes ele expressava: o meu pastor e nada me faltará. Alguém que conhece Jesus, ele não tem somente naquele momento de satisfazer o seu corpo. Jesus mesmo disse, quando o inimigo foi tentar ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que aquela ansiedade aqui que nós iremos passar, essa ansiedade, Jesus cuida dela, Ele cuida dos passarinhos, cuida dos lírios dos campos. Essa também Ele pode e faz todos os dias por você e tem cuidado de você. Mas quando nós lemos esse contexto do capítulo 6 de Mateus, nós vamos entender que vai um pouco além esse cuidado que Jesus quer conosco. Se nós vamos prosseguir para o capítulo 7, ele diz: pedi, pedi, e dai-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Aí ele nos leva à intimidade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus já nos disse: não preocupei pelo dia de amanhã.
Tem dia que você projeta, fala amanhã eu vou fazer isso, mais aquilo, mais isso. Quando vai sair de casa, o pneu do carro ou da moto está furado. Vai pegar o ônibus atrasa. Você vê que tudo começa a ficar diferente conforme você projetou. Você desejava almoçar num certo lugar, fica o dia inteiro sem almoçar, na algo de alimento, né? Se vamos observar, tem situações que o mal está no dia. Não é porque você mereceu esse mal, mas porque tem as adversidades, temos a luta no dia de amanhã. Nós não sabemos como será, mas aqui nós falamos: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu observo essas outras coisas, meus irmãos, eu louvo ao Senhor e agradeço sempre a Ele. Uma das coisas que Deus tem acrescentado em nossas vidas, meu irmão, todos os dias, é a graça dele, da salvação. Irmão, só de nós termos direito da salvação, direito de poder deitar e poder fechar os olhos, sabendo que se Jesus voltar naquela noite, você não acordará aqui na terra, você vai ser arrebatado, vai já estar com Ele. Não só isso, mas a paz. Jesus disse: eis que te dou a paz que o mundo não tem. Quando nós estamos com Jesus, buscando o reino de Deus, quantas vantagens nós temos. No momento que você tem uma pessoa enferma dentro da sua casa, abra aí Marcos capítulo 16. Quando você tem alguém dentro da sua casa, aí você escolheu Jesus, ao outro lado não te dá isso. O outro Deus que a Bíblia citou aqui não te dá esse privilégio, nem muito menos a autoridade. Ele pode te fazer você próspero, no dizer riquíssimo, mas depois te tira tudo. Quantas pessoas têm ficado ricos, mas no outro dia têm amanhecido pobre, porque confiou nas suas próprias riquezas, confiou nas suas próprias forças. A Bíblia diz que teve um certo fazendeiro que fez um celeiro e falou: a minha alma regozija, se alegra. Aí ouve uma voz: louco, te pedi sua alma. Se te pedis a tua alma, quem será? Para onde tu vais se pedir a tua alma? Então, aqueles que buscam o Senhor, buscam o reino de Deus, irmão, ele pode fazer uma casa muito simples, não dizer uma casa popular, ou até mesmo uma mansão, mas se pedir a alma dele, ele tem um destino, é o céu. Quem busca o reino de Deus é a sua justiça. Deus faz dele próspero, rico, como fez com os heróis da fé, Abraão, tantos outros, Isaac, Salomão, homens que alcançaram debaixo da graça do Senhor, no tempo de Deus, na obediência de Deus, tiveram êxito, vitória. Então Deus pode fazer também comigo e com você. Deus não nos tira o direito de trabalhar, Deus não nos tira o direito de esforçar, de buscar o dia a dia, de correr atrás dos objetivos da vida, mas Ele não quer que você perca o foco, que é o reino de Deus, a sua justiça. A justiça de Deus é que você ama o seu próximo como a ti mesmo. A justiça de Deus é que você ore pelas nossas autoridades. A justiça de Deus é que você ame a sua família, o marido ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido. Isso é a justiça de Deus, a vontade de Deus, é o reino de Deus. Também podemos buscar. Quando eu disse aqui que o outro não pode dar, mas quando nós servimos ao Senhor, o versículo 17, quem segue a Jesus, se porventura dentro da sua família tem alguém enfermo, e você busca no Senhor a oração, e você busca no Senhor que Ele possa te usar, e não só naquele momento, mas aonde você for. Nesses tempos, eu cheguei na casa de uma cliente, onde eu fui entregar uma roupa, e ela estava passando enfermidade, estava lá mal, não dava nem trabalhar. Eu falei: você gostaria que eu orasse para a senhora? Ela: gostaria. Eu, na hora, na direção de Deus, eu via que ela precisava de algo que aqueles que estavam do seu à volta, até mesmo a patroa, não tinha para ela. Que isso que Jesus está dizendo: estes sinais seguirão os que crêem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Solta aí, meus irmãos, é privilégio. Não tem riqueza que possa pagar, não tem nada. Teve uma certa vez os discípulos foram indagados, né, pastor? A Bíblia conta que queria pagar os discípulos a ensinar, né, para passar essa unção. O que vocês têm que
vocês conseguem fazer milagres, prodígio, mas não é dele, é do céu. Aquele que busca a vontade do Senhor, busca o reino de Deus e a sua justiça, recebe dons, recebe bênçãos celestiais. Jesus disse para os discípulos, não só 100 vezes aqui nessa terra, mas também a vida eterna. Nós temos recompensa nessa terra, mas se porventura não vier, fica como os heróis da fé que peregrinaram, que foram peregrinos, mas muitos nem alcançou a promessa, mas partiram com a certeza de que alcançarão, que alcançou em Cristo Jesus, lá no céu do lado de Deus. Então, meus irmãos, nós temos a oportunidade, e na oportunidade que eu e você nós temos, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Espírito Santo de Deus manda dizer, você que anda preocupado com os filhos, que tem sido hoje a maior preocupação de uma família, tem até reduzido. Antes se via muitos famílias com vários filhos, a criação era de quantidade de filhos, de 7, de 10, como lá em casa, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, 13 filhos, e hoje muitos estão reduzindo. Você pergunta por quê? Por que será isso? Temos o sistema que estamos regendo, capitalista, o consumo hoje está demais, né? O meio de vida que está alto, o meio de vida para sobreviver, mas muitos têm indagado, eu não quero ter filhos, muito mais pela criação, está difícil criar os filhos, mas Deus manda te dizer que nada é impossível para Ele. Ensina, só basta isso, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que cresça, não desviará dele. Então você não precisa ficar ansioso pela criação do seu filho. Quem cuida do seu filho é Jesus, quem cuida do seu filho é Deus. Se você apresentou a Ele, entregou a Ele, Deus velará por você. Apóstolo Paulo disse ao certo, o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então a sua família está alicerçada na fé que você tem em Jesus. Eu posso dizer, se você crê em Jesus, se você tem trilhado os caminhos do Senhor Jesus Cristo, tem colocado debaixo dos teus pés, né, através da oração, a sua família, pode ter certeza que esse mesmo Jesus que você está clamando, Ele também está te respondendo, e está te livrando do acidente, do incidente, e tem velado por você, meu irmão, tem velado pela sua família. Não temas pelo dia de amanhã, disse Jesus. Não temas espanto noturno ou pragas que venham sobre a sua vida. Um Salmo 91 é um salmo que mostra a grandeza do nosso Deus para proteger aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que obedecem. Então, para que possamos neste momento entendermos e finalizarmos uma vez mais, pague o preço, busque o reino de Deus. Eu tenho colocado todos os dias a minha vida perante o Senhor, em prol desse reino, para que o Senhor faça cada dia que eu possa viver o reino de Deus. Eu tenho buscado para que vocês também, através da oração, da comunhão, nós possamos junto, através deste corpo de obreiro, como o pastor tem sido sobre a unção dele para que nossas vidas, orando, intercedendo pela igreja, para que possamos todos numa só voz, num só clamor, num só propósito, num só desejo, buscar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não importa se você está passando luto, se você está passando, enfrentando batalhas espirituais, familiares, busque o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele que pode resolver. Não busque outra pessoa não, busque Jesus. Clame por Jesus, clame por Ele. Ele é seu advogado, Ele é seu médico, Ele é seu salvador, Ele é seu Senhor. Ele é tudo para a sua vida. O salmista, profeta Isaías já disse, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Ele está completo, não precisa buscar em lugar nenhum, só chora para Ele. Tenha coragem de clamar, de chorar, mas faça como nós estamos fazendo também nos cultos de quinta-feira, nessa campanha. Seja grato, porque através da sua gratidão perante o Senhor, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus pela restituição da minha moto. Para muitos dos irmãos
perguntaram, eu tive que envolver numa situação familiar e cedi a minha moto para abençoar uma das minhas irmãs. No momento foi esse sentimento de abençoar. Aí depois acontecia situações que eu ficava pensando, Jesus, foi promessa do ano de 2010, o ano da restituição, que eu teria que o Senhor ia restituir, tipo, era o ano que seria o ano em dobro, né, daquilo que nós tínhamos. E o Senhor me deu essa moto. Irmãos, quando menos veio, Deus me despertou lá dentro da minha casa. Eu no dia acordei com tal fé, irmãos, e saí com tanta fé para resolver esse detalhe. Pela graça de Deus foi resolvida, Deus restituiu. Não só isso, irmão, a maior restituição que nós temos todos os dias, eu vejo que o maior privilégio que nós temos é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Todo dia você pode desgastar ela, você pode errar perante o Senhor. Não é certo nós andarmos obedientes perante o Senhor. Deus detesta os obedientes, os rebeldes. A Bíblia abomina os que não obedecem a sua palavra. Mas se porventura você errou, consiga levantar os olhos ao céu, peça a Ele perdão, tenha um coração quebrantado, humilde perante o Senhor. Não ache que você é suficiente para sobreviver nessa terra sem a dependência de Deus. Clama, peça a Deus. Deus é Pai. O pai gosta de saber o que o filho precisa. Por mais que o pai podia muito menos suprir de uma vez só, mas o pai muitas vezes espera do filho ver o que ele deseja. E Deus, Ele sabe o que você deseja. Mas se porventura você precisar, chame a Ele, Ele é fiel. Vamos juntos nessa batalha, nessa fé, aguardando aquele que é galardoador daqueles que o buscam, que é Jesus, daquele que tem em suas mãos a chave da vitória, aquele que tem na sua outra mão a porta que Ele abre e o homem não pode fechar. Ele é o nosso Deus, Ele que peleja pela minha vida e pela sua vida, junto com a sua família. Ficamos de pé, que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais ao seu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa usar essas mãos. Faça assim com as suas mãos, essas mãos santas, sem ira, sem contenda. Que o Espírito Santo de Deus possa usar vocês, meus irmãos, nesse projeto que Deus colocou de interceder pelas nações. Sei avivamento, pastor. O Senhor orando, sempre o Senhor orando, eu ali na porta auxiliando. A vontade é de clamar, de chorar, e saber que sei avivamento. Quem deseja, quem ama as almas, clama pelas almas. Deus tem recompensa. Deus faz e irá fazer neste lugar, trazer almas, sem nós muito mesmo buscar. Debaixo da autoridade do Senhor eu falo aqui. Muitas vezes vai chegar sem nós ir atrás, porque Deus é poderoso. A Bíblia diz que Deus mandava todos os dias aqueles que iam ser salvos. E aqui este lugar está preparado para um grande avivamento. Lugares ainda vagos neste lugar, mas porque Deus fará milagres, fará grandes obras neste lugar, que não caberá, porque o Deus é o Deus das almas. Ele não quer que ninguém perca. E Ele velará por aqueles que estão em casa, deixando a obra do Senhor fraco, sem força, sem vigor. Mas você tem uma mão, essa mão que está levantada. Ajude o pastor. Vamos juntos nesse propósito, clamar a Deus pelas nações. E quando estamos clamando pelos outros, a Bíblia diz que quando Jó clamava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Pode ser que esse seja o propósito de Deus. Estamos clamando por outras nações, outros cristãos, e Deus vai vir com a sua graça, com sua unção neste lugar, e fazer milagres e prodígios, que as promessas deles não passarão, mas sim cumprirá na minha vida, na sua vida e neste lugar, como igreja do Senhor. Pai querido, neste momento eu te louvo, eu te agradeço. Ó Deus poderoso, maravilhoso, Deus santo, te agradeço pela comunhão em Cristo Jesus. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, Deus, de seu canal, de bênção para este lugar, Deus, nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa falar mais. Me perdoa, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus, se porventura temos levado a nossa mente a outro caminho, a outro Deus, mas nós queremos voltar a Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, buscar o Senhor, o único e suficiente Salvador da nossa vida, para que possamos estar em busca do Teu querer, busca do Teu reino, Senhor. Neste momento, com as mãos levantadas, a Tua igreja está. Usa essas mãos, ó Deus, para que quando pôr sobre o irmão, sobre a irmã, por aqueles que onde eles colocaram esta mão ungida, essa mão santa, sem ira, sem contenda, milagres aconteça.
curas, Senhor Jesus, renovação espiritual venha sobre os irmãos, para a glória do teu santo nome. Te louvamos pela vida dos nossos obreiros, pela vida de cada criança, adolescente, jovens, ó Deus, pela vida dos senhores, dos varões, ó Pai, pela vida do nosso pastor, da sua família e todos, ó Deus. Assim nós já te agradecemos e te louvamos no nome precioso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, glória a Deus. Que quem vive, a Ele, ao seu nome, e a esta igreja, vitória. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Podeis estar assentados. Deus abençoe o Jardelino. Irmão Jonas, tem como cantar? Tem? Então alguém traga o irmão Jonas aqui para louvar a Deus enquanto nós vamos ofertar para a obra do Senhor. Eu vi alguns irmãos levantando a lista dos países, né, que mais perseguem as igrejas, né, os 50 países que nós oramos domingo. Isso aí, continue orando para que Deus faça maravilhas ali. Deus abençoe a palavra pregada e ensinada aos nossos corações pelo Jardelino, né? Quem tem ansiedade aí? É mais fácil perguntar quem não tem, né? E o apóstolo Pedro escreveu dizendo: coloque diante do Senhor, lance. Ele nem fala coloque, fala lance, ou seja, jogue. A ansiedade a gente tem que jogar longe, né? Tem que jogar. E ele diz: jogue aos pés do Senhor, porque Ele cuida de nós. A ansiedade põe a gente fora dos trilhos, né? A ansiedade leva às enfermidades, leva ao estresse, à depressão. Então, meu irmão, está difícil, coloque diante do Senhor a tua preocupação. E muitas vezes a gente está preocupado com coisa que nem precisa preocupar. Vamos colocar aos pés do Senhor e confiar nele. Irmão Jonas louvando ao Senhor e nós ofertando. A paz do Senhor para os irmãos. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto louco a transitar. Eis que dissipaste de toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fiquem de pé, todos juntos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Cante juntos. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
seu coração está cheio de ansiedade, de preocupação, e você é um crente fiel, quero convidar você, em nome de Jesus, a tirar a ansiedade, a preocupação do seu coração e coloque Jesus lá. Coloque Jesus no lugar que está a ansiedade, a preocupação. Coloque Jesus. Eu tinha 8 anos de idade. Meu pai e nós morávamos numa propriedade de um irmão, que era muito rico, esse irmão. E ele chegou já no entardecer lá em casa e disse para o meu pai: irmão Jeremias, pode procurar um outro lugar para o irmão morar, porque eu vou vender essa propriedade e para mim vender eu preciso dela desocupada. E era uma propriedade rural que ele tinha. E meu pai ficou preocupado, porque com muitas crianças, e ele vivia da produção daquela propriedade, trabalhava de uma forma arrendada, e ele ficou muito preocupado. E quando aquele irmão foi embora, logo imediatamente chegou um servo de Deus, obreiro da igreja, lá em casa. E meu pai conversou, eles conversaram bastante, e eu me lembro disso como se fosse hoje. De repente o irmão ia indo embora sem orar. Aí o papai disse assim: mas vamos fazer uma oração, nós não oramos. E o irmão já tinha até despedido, estava do lado de fora da casa. E ele deixou a sua motoquinha ali, né? Na época uma Vespa, uma lambreta, né? Mas novinha mesmo, que aquele irmão tinha. Deixou lá e vamos então orar. Voltamos para dentro de casa e começamos a orar. E eu me lembro bem que Deus tomou ele em profecia. E o papai não tinha contado nada, mas o papai estava com o seu coração cheio de ansiedade, preocupado. E Deus falou na boca daquele irmão: meu servo, não te preocupes, porque não é tempo de mudares daqui. E eu sou o Deus que tem o poder para mudar o coração do homem. E pronto, terminou ali. O irmão foi embora. Quando foi no outro dia cedo, o irmão proprietário da terra chega e diz, cumprimentou o pai do Senhor, diz: irmão Jeremias, passei a noite pensando e resolvi, não vou vender mais aqui, pode ficar à vontade no seu lugarzinho. Mas assim Deus faz na nossa vida. A ansiedade do meu pai era aquela, a grande preocupação dele era aquela, mas em oração, colocando diante do Senhor, o Senhor resolveu. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes a gente se preocupa? Preocupar, a própria palavra já diz, você ocupa-se com aquilo antes do tempo. Preocupar, você se ocupa antes do tempo. Não é tempo, não é hora, e não precisa, e você já se ocupa com aquilo. Em nome de Jesus, vamos colocar diante do Senhor agora, nessa última oração, oração final neste culto. Mas se você tem algo que está te preocupando, coloca diante do Senhor. Eu acredito que tem, acredito que tem. E lance diante do Senhor toda a vossa ansiedade, pois Ele cuida de vós. Mas é toda a ansiedade, não coloca só em parte não. Coloca toda a ansiedade diante do Senhor. Amantíssimo Deus, nosso Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eis-nos aqui, Senhor Deus, teus filhos, teus servos, diante de Ti, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que recebemos hoje, e buscamos nesse momento a Tua face, Senhor, e colocamos diante de Ti, Pai Santo, todos os nossos anseios, as nossas preocupações. Sim, Senhor, recebe agora os teus filhos diante de Ti, Senhor. Olha para dentro do interior de cada irmão, e a preocupação que aflige,
que tira a paz, que tira o contentamento, que tira a alegria que está dentro do coração dos teus filhos, Senhor, arranca agora, meu Deus, e que a tua presença venha trazer um refrigério na alma, no coração, na vida, dentro do lar, dentro da família dos teus filhos, ó Deus. Pai justo, toda a honra, toda a glória pertence a ti. Nós somos teu, tu és nosso Deus. Pai Santo, somos partes do teu reino aqui na terra. O teu reino é nosso reino também, porque somos uma família espiritual. Assim, Senhor, expulsa para longe toda a preocupação, toda a ansiedade que impede-nos de contemplar a glória do Senhor, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor com alegria na beleza da tua santidade. Assim, Senhor, fica conosco agora e para todos sempre. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Levante a sua mão uma vez mais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo continue com a igreja do Senhor Jesus aqui e em toda a extensão da terra, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Jesus está voltando. Prepara-te. Quinta-feira, o culto da conquista, não perca. Deus abençoe a todos, está terminado, no nome de Jesus.